Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o desdobramento de ações. Será que é realmente mais vantajoso você comprar as ações depois que a empresa passou por um desdobramento das suas ações? E nesse vídeo você também vai entender o que significa e como funciona o desdobramento de ações. E por que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para a nossa comunidade de investidores aqui no meu canal? Porque é com muita frequência que os meus seguidores, ou os seguidores lá no Instagram, ou os meus inscritos aqui no YouTube, me perguntam: Guilherme, a ação XPTO fez um desdobramento, a ação custava R$ 60 e agora ela está custando R$ 20. Eu vou comprar porque a ação ficou mais barata, né? A tendência é que agora ela volte para os R$ 60 que ela custava antes. Será que isso realmente é verdade? Será que as ações, depois que passam por um desdobramento, será que elas tendem a se valorizar novamente para o preço de antes do desdobramento? Será que existe alguma influência no desdobramento das ações para que as ações se valorizem ainda mais? Será que essa é uma boa forma da gente ganhar dinheiro no mercado de ações, na bolsa de valores, ao longo do tempo, comprando as ações depois de um desdobramento? Pois é, acompanhe o vídeo até o final, que você vai saber tudo isso, você vai tirar todas as suas dúvidas e entender tudo sobre o desdobramento de ações. E a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo, para você começar a clarear o seu horizonte aí, é o que significa o desdobramento de ações, o que é, como é que funciona um desdobramento de ações. Então vamos lá. O desdobramento, ele também pode ser chamado de split de ações. Esse termo vem do inglês, muita gente chama de split de ações também, ou desdobramento ou split. Mas vamos lá. Toda empresa na bolsa, ela tem um número específico de ações. Por exemplo, existe uma ação X e ela tem um número de 1.000 ações na bolsa. E o preço de cada ação dela é de R$ 100. Então, se ela tem 1.000 ações na bolsa e cada ação dela custa R$ 100, significa que ela tem um valor de mercado de R$ 100 mil. É só multiplicar 1.000 ações pelo preço de cada ação, pelo preço unitário de R$ 100. Então a gente tem R$ 100 mil de valor de mercado dessa ação. Só que aí existe um grande problema com essa ação. Aí você vai começar a entender agora a relação com o desdobramento das ações. Cada ação dessa, que eu te dei um exemplo aí da ação X, cada ação custa R$ 100. Só que pelo fato dela custar R$ 100, às vezes acaba dificultando para os pequenos investidores, aqueles que compram poucas ações, acaba dificultando para que eles comprem essas ações, já que normalmente as ações elas são negociadas em lotes de 100. Então se você compra 100 ações que custa R$ 100 cada uma, você vai pagar num lote padrão R$ 10 mil daquelas ações. Um lote de 100 ações dessa empresa custaria R$ 10 mil. É óbvio que você poderia também comprar no mercado fracionário, comprar de uma a uma. Só que aí a liquidez do mercado padrão, que é aquela que a gente compra de 100 em 100, ia ficar muito prejudicada, porque os investidores, os pequenos investidores, iam acabar comprando, negociando no mercado fracionário e o mercado padrão ia ficar ali com uma liquidez mais reduzida. Então, buscando aumentar a liquidez dessas ações, que a empresa ela faz um desdobramento. E o que significa isso? A empresa ela simplesmente emite mais ações e aumenta o número total de ações em circulação ali no mercado. E ela divide essas ações na mesma proporção para todos os investidores. Então, se você tinha 10% da empresa antes do desdobramento, você vai continuar tendo 10% da empresa depois do desdobramento. E aí você me pergunta assim: sim, Guilherme, mas quanto que ela distribui, quanto que ela emite de ações a mais, como é que ela faz essa distribuição? E cada desdobramento que a empresa faz, ela escolhe qual a proporção que ela quer fazer esse desdobramento. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se ela faz um desdobramento na proporção de 10:1, significa que se você tinha uma ação, você agora vai passar a ter 10 ações dessa empresa. Se for na proporção de 5:1, se você tinha uma ação, você vai passar a ter 5 ações. Se for na proporção de 2:1, significa que você tinha uma ação e vai passar a ter
2 ações. Então, naquele exemplo que eu dei da empresa que tinha 1.000 ações ali em circulação, se ela faz um desdobramento na proporção de 10:1, significa que ela não tem mais 1.000 ações agora, ela emitiu mais ações e ela tem agora 10.000 ações. Então, se eu tinha, antes do desdobramento, eu tinha 100 ações dessa empresa, sendo que cada uma custava R$ 100, eu tinha R$ 10.000 em ações dessa empresa X. Depois do desdobramento, nessa proporção de 10:1, significa que agora ela tem 10.000 ações em circulação. E se eu tinha ali 100 ações, agora eu vou passar a ter 1.000 ações. Só que agora cada ação vai custar R$ 10 e não mais 100 como custava antes. O valor que eu vou ter continua o mesmo, os mesmos R$ 10.000, só que agora aumentou o número de ações que eu possuo e diminuiu o preço por cada ação. Então, um exemplo muito prático aqui para você entender bem é mais ou menos como a gente pega uma fatia de pizza e essa fatia a gente tem lá 4 fatias dessa pizza. Eu posso simplesmente pegar essa mesma pizza e dividir em 8 fatias. Não aumentou em nada o tamanho da pizza, mas aumentou o número de fatias. O desdobramento é basicamente isso. Aí você fala assim, Guilherme, já estou entendendo tudo aqui, já entendi que a empresa emite mais ações, eu entendi que a gente fica com mais ações, só que o preço da ação diminui, mas no final das contas não muda em nada, a gente continua com o mesmo valor ali investido naquela empresa. Mas afinal de contas, por que que a empresa faz um desdobramento das suas ações? Bom, eu consigo enxergar alguns pontos aqui da empresa fazer esse desdobramento de ações. O primeiro ponto é para dar mais liquidez nas suas ações. Porque pense comigo, se a ação custa R$ 100, isso dificulta muito para os investidores conseguirem comprar muitas ações dessa empresa. Então, quando ela reduz o preço da ação, emite mais ações e reduz o preço, significa que ele está mais acessível. Então, mais investidores têm acesso a comprar aquelas ações e isso aumenta a liquidez dessas ações. Então, primeiro ponto, por que que a empresa faz desdobramento das ações? Para aumentar a sua liquidez no mercado. E o segundo ponto também, que é importante chamar a atenção, é porque aumentando o número de ações ali no desdobramento, significa que a empresa ela pode ter mais investidores investindo em suas ações, porque tem mais ações em circulação, essas ações podem ser distribuídas para mais pessoas, para mais investidores podem comprar ali. Então a base de investidores, ela tende a crescer com uma empresa que tem mais ações em circulação. Você fala assim, Guilherme, já estou entendendo tudo aqui, desdobramento, a empresa emite mais ações, distribui na mesma proporção para os acionistas, o preço da ação cai, isso dá mais liquidez para as ações da empresa, mais investidores podem se tornar sócios ali, mas também existe um outro ponto aqui, que é exatamente o oposto do desdobramento. E esse oposto do desdobramento, que é importante que você saiba, que você entenda que isso pode acontecer também, é o grupamento de ações, ou também a gente pode chamar de implit de ações. Esse grupamento de ações é exatamente o oposto do desdobramento. É quando a empresa reduz o número de ações em circulação e aumenta o seu preço. E aí você pergunta assim, Guilherme, mas por que que a empresa faria isso, né, de reduzir as ações e aumentar o seu preço? Basicamente, isso acontece quando a ação ela está abaixo de R$ 1. E quando uma ação ela é negociada abaixo de R$ 1 por mais de 30 pregões consecutivos, existe uma lei que obriga essa empresa que ela tenha que apresentar um plano para reverter essa situação. Se ela não consegue criar esse plano e reverter essa situação, ela vai ter que fazer um grupamento das suas ações ali para elevar esse preço, para sair do patamar ali abaixo de R$ 1. Então, como é que funciona o grupamento lá? Basicamente, o oposto do desdobramento. Imagine que você tem 1.000 ações de uma empresa e cada ação custa 50 centavos. Depois de um grupamento ali na proporção de 1:10, significa que você vai passar a ter 100 ações dessa empresa, só que cada ação custando R$ 5. No final das contas, você tem R$ 500 ali, de qualquer forma, investido nessa empresa. Então também não muda nada para o investidor em termos de participação na empresa. Ele vai continuar com o mesmo percentual na empresa que ele sempre teve. E qual que é o objetivo, Guilherme, desse grupamento aí? Além de ser obrigada a empresa a fazer isso, existe uma questão também de diminuir a volatilidade de preço dessas ações.
ações. Por quê? Imagine comigo aqui que uma ação custa 10 centavos, né, cada ação. Se uma ação ela cai de 10 centavos para 9 centavos, significa que variou apenas 1 centavo, que é o mínimo que uma ação pode variar. Se ela saiu de 10 e foi para 9 centavos, significa que a ação caiu 10%, variando apenas 1 centavo. Então, a volatilidade de uma ação com preço tão baixo assim é muito alta. Então imagine que essa ação ela pode variar de menos 10 a mais 20%, variando apenas alguns centavos ali durante o dia. Então é uma volatilidade absurda. Então aumentando o preço dessas ações, diminui a sua volatilidade. Imagine que uma ação agora custa R$10, se ela varia ali 1 centavo e cai para 9,99, por exemplo, significa que o percentual não muda quase nada, é 0,1% ali de oscilação diária ali. Então, essa é uma das funções também do grupamento. E eu não sei se você conseguiu perceber, mas o desdobramento ele tem um viés positivo e o grupamento ele tem um viés negativo. Por quê? Porque uma ação que ela faz desdobramento significa que o preço está muito alto. Se o preço está muito alto, significa que essa ação ela foi se valorizando ao longo do tempo até chegar em um patamar mais elevado. Isso significa que a empresa ela teve um bom desempenho. O desdobramento ele normalmente é visto com bons olhos pelos investidores, porque significa que a empresa ela teve um bom passado, ela teve um bom histórico, cresceu, a empresa se valorizou, as ações se valorizaram e ela passou por um desdobramento. No grupamento é o contrário, significa que as ações foram caindo, ficaram abaixo de R$1, elas se desvalorizaram tanto que ela vai ter que passar por um grupamento. Então, querendo ou não, o desdobramento tem sempre um viés positivo e o grupamento tem sempre um viés negativo. Lembre-se sempre disso. Aí você pergunta, sim, Guilherme, mas e na prática, né? O que acontece depois que a empresa faz um desdobramento? Vale a pena a gente comprar essas ações depois de um desdobramento, pensando numa valorização dessas ações? Bom, se você conseguir entender aqui o que é um desdobramento, você vai ver que não muda absolutamente nada para o investidor. Você vai continuar com o mesmo valor investido, só vai mudar o número de ações, só que o preço vai diminuir. Só que o que eu vejo que acontece na prática com alguns investidores, principalmente alguns investidores mais iniciantes, é que eles ficam com uma ancoragem de preço na cabeça deles e também com um outro viés comportamental que a gente chama de viés do status quo ou viés da inércia ou lei da inércia. E o que isso significa? Significa que esses investidores, eles ancoram aquele preço da ação antes do desdobramento. Então, se a ação era R$60 e fez um desdobramento, foi para 20, ele fica ancorado com aquele preço a R$60 e ele imagina que essa ação ela vai voltar a valer os R$60 que valia antes do desdobramento. E esse viés do status quo que eu acabei de falar aqui, significa que os investidores, eles imaginam que as ações vão continuar se comportando da mesma forma que se comportaram num passado recente. Então significa que eles acham que ela tende a continuar o movimento que ela estava fazendo anteriormente. Se ela subiu até os 60 e fez o desdobramento, significa que ela estava em uma alta constante. E os investidores acabam pensando nisso e achando que a empresa vai seguir o mesmo caminho que ela estava seguindo. Mas o fato real mesmo que acontece é que o valor de mercado da empresa não muda em absolutamente nada, os múltiplos da empresa não mudam em absolutamente nada. Se o PL era 1, o PL vai continuar o mesmo. Então nada se modifica, apenas o número de ações em circulação. E para que uma ação suba e se sustente lá em cima ou continue subindo, é necessário que os resultados dessa empresa reflitam isso. Ou seja, essa empresa ela precisa continuar entregando bons resultados para as ações continuarem subindo. E aqui vão alguns conselhos para você. Não compre empresa só porque ela fez um desdobramento. Obviamente, é um bom sinal, né, um viés positivo a empresa ter feito um desdobramento, sinal que as ações se valorizaram. Mas só compre empresa se ela está barata na sua visão, se ela tem uma boa margem de segurança e se ela tem boas perspectivas de crescimento. Não compre só pelo fato dela ter feito um desdobramento. E agora aqui eu queria aproveitar o final desse vídeo aqui para te fazer um convite. O meu convite é para que você conheça o nosso grupo de mentoria. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui para você ir lá na descrição, clicar no link e conhecer nosso grupo de mentoria. E esse grupo é para você que ainda se sente inseguro com seus investimentos, para você que quer ter uma ajuda com mentores mais experientes que já investem há mais tempo
E para você que quer ter um acompanhamento constante e individual, além do acompanhamento em grupo. Então o convite está feito, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, vai lá e conheça nosso grupo de mentoria. E eu queria te pedir um último favor aqui nesse vídeo, se você gostou, clica no joinha aí e se inscreva no meu canal aqui abaixo, isso vai me ajudar demais aqui a crescer o nosso canal, tá bom? Clica no joinha, se inscreva no meu canal e copie o link desse vídeo aqui e jogue nos grupos de WhatsApp, nos grupos de investidores que você participa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo.